Em evento no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou sobre uma possível integração dos republicanos no governo Lula. As informações com o repórter David Tarso. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi enfático ao dizer que os republicanos não têm interesse em participar do governo Lula. O que eu disse ao presidente do meu partido é que ficaria muito ruim a gente integrar a base do governo. Acho que não é o caso. É o meu partido e a gente não tem que compor o ministério do governo federal. É simples assim. Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha afirmado que não há possibilidade de abrir espaço na Casa Civil para os republicanos depois de ser questionado sobre uma reacomodação para que o partido faça parte do governo. Tarcísio também afirmou que, apesar das críticas geradas pelos parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo quanto ao apoio do governador à reforma tributária, não há nenhum tipo de divergência entre os deputados estaduais da base aliada do partido e ele. O Estado tem condição de se beneficiar da reforma tributária, porque é um Estado prejudicado hoje com a guerra fiscal. Acho que o presidente entendeu isso perfeitamente e a preocupação do presidente sempre foi algumas questões no texto que causam desconforto, algumas imperfeições. Eu acho que todo texto tem que ser aperfeiçoado mesmo, então isso também está absolutamente superado, resolvido. E o assessoramento que eu dei ao presidente é o assessoramento que eu sempre dei e dava como ministro. E é por isso que eu tenho uma relação de confiança e de amizade com o presidente. Enfim, não creio em rusga. Eu acho que essa questão política, a relação com a Assembleia, é você construir dia a dia. Com o apoio de deputados do próprio PL, a reforma tributária avançou na Câmara, mas ainda precisa ser analisada no Senado. Bom, sobre a questão do republicanos fazer parte ou não do governo Lula, como já disse o governador, que é o expoente do partido hoje, é o governador do estado de São Paulo, disse que não, na opinião dele não faz nenhum sentido, mas o próprio presidente do partido disse isso ontem, a gente reproduziu aqui, inclusive, está aqui, ó, aspas do Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos. Republicanos não entrará no governo. Agora, o que chama atenção é que o Republicanos diz isso, mas há nomes do Republicanos, por exemplo, a possibilidade de fazer parte do ministério. Também do União Brasil, também do PP. Todos eles dizem que não vão fazer parte da base de apoio formal do governo. Ou seja, é uma troca no varejo, é uma busca de apoio no varejo, seja por cooptação, por troca de cargos, ou seja, pelas emendas. É baseado em fisiologia pura, porque não se tem, digamos, adesão institucional e, como os políticos agora adoram chamar, programática com o governo. Esses partidos não querem, obviamente, algumas benesses que o governo tem, seja liberação de emendas ou cargo para colocar aliados ali, mas não querem ficar, digamos, na mesma foto com o governo. Chama atenção, né, essa dualidade, né? Vamos conversar com o Zé Maria Trindade, porque ele tem mais informações sobre isso. Ô Zé, como é que a gente está entendendo, como é que é possível entender esse momento dessa relação, digamos, gosto de você, mas não quero sair na foto com você, essa relação do governo com o Centrão, Zé? Bem-vindo. É um namoro escondido, né? Namora no escurinho, mas não tem coragem de pegar na mão e levar para apresentar a família, por exemplo. Gostei, né? Zé, gostei Olha, dessa. Até no PL, pois é, tem que pegar na mão, beijar na boca em público e assim por diante. É um passear no shopping, oficial, né, Zé? Tem que passear no shopping, funciona, né? Exato. E levar no churrasco da família. Olha, Piotr, até no PL tem deputados que querem ser governo, mas tem exatamente este trava na decisão oficial do partido. O Republicanos vai uma parte importante para o governo, é pressão das bases. Fica difícil ser oposição quando o deputado é eleito com apoio de prefeitos, ou seja, na base daquele fisiologismo. Esta é a dificuldade. Agora, a fala do presidente Lula sobre as mudanças aqui para acomodar esses partidos do Centrão acabou servindo como um balde de água fria na pretensão dos partidos políticos. É a primeira vez que eu vejo ministeriáveis sendo apresentados publicamente sem a decisão de qual ministério ocupar. É uma inversão da ordem. Primeiro se decide a pasta e depois o partido busca alguém que tenha pelo menos, afinidade para lidar com aquele setor. E agora não. Os ministeriáveis já estiveram aqui no Palácio do Planalto, já se encontraram aqui com os ministros que servem o presidente Lula, mas ainda não tem pasta definitiva.
Na verdade, são ministérios, autarquias, representações do governo federal nos estados e até a Caixa Econômica Federal. É a mais fina flor do fisiologismo que está funcionando. E os deputados gostam disso. O PL diz que não vai aceitar qualquer possibilidade de relação, mas o Republicanos e o PP aceitam muito bem esta relação. Agora, eu insisto, Piotr, de que não é a mesma coisa. Quando o partido entra oficialmente no governo, se apresenta publicamente como governo, tem um compromisso muito maior. E isso fica muito evidente em caso de crise. Quando uma crise explode, é que o governo vai saber com quem pode contar. No Congresso Nacional e na defesa pública, né? Zé, se acontecer alguma coisa muito grave, não custa nada o partido entregar o cargo também. Entrega o ministério com porteira fechada e qualquer coisa. E sai do governo se aquilo realmente for de interesse dele, né? Exatamente. E é esta matemática que não está funcionando. O presidente Lula volta, portanto, agora, que é o Brasil, né? A agenda internacional de Lula está forte demais e virou o principal objetivo dele. E isso deixa aqui o Brasil internamente com dificuldades e enrolado. Está precisando aí de um programa do próprio governo, desenrola governo, alguma coisa assim. E aí Lula volta com essa dificuldade, é de fechar esse acordo. Fica difícil. Ciro Nogueira, o presidente do PP, já disse também que o partido não entra oficialmente para o governo, mas não pode conter ali a base fisiológica. Zé Maria, obrigado, hein? Bom, só para pegar a comparação que fizemos, é o Centrão que não quer levar a namorada nova, o governo federal, o governo Lula, para o churrasco da família. É isso que eles querem esconder. Querem o cargo, querem as benesses, mas não necessariamente ter que sair na mesma fotografia. E aí chama atenção, o Zé Maria fez menção à agenda internacional do presidente Lula, que não tem acrescido em nada a imagem do Brasil. Aliás, tem sido uma série de erros de discurso, de oratória, alguns trágicos, como, por exemplo, né, aquele sobre vamos agradecer aos 350 anos de escravidão. Não se agradece escravidão, excelência, não se faz isso, né? Mas, enfim, sem contar a declaração tumultuada, completamente equivocada a respeito da Ucrânia. Enfim, tudo isso que o presidente... A agenda internacional é ruim, e quando ele chega aqui, ele tem problemas para sequer, digamos, formar um governo. Esse governo tem 37 ministérios e não está cabendo todo mundo. Nem hoje está cabendo.